Olá pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os transistores, né? Então agora a gente começa o conteúdo de transistor. Então basicamente o transistor é mais um componente que a gente vai estudar na matéria, né? Que a gente está estudando vários componentes. E o transistor ele existe dois modos, né? Dois tipos, o NPN e o PNP. Como que funciona? Ele é bem parecido com o diodo, se a gente recapitular. Só que o diodo era só duas junções PN, né? Só uma junção PN aqui, era só um P e um N. Agora a gente vai adicionar, é, a gente vai ter também um P, um N e vai adicionar uma outra junção aqui, uma segunda junção com outro cristal. Então a gente vai existir dois tipos de transistores, o transistor NPN e o PNP. O NPN é composto de um cristal tipo N, um cristal tipo P e um cristal tipo N. Percebam que eles têm dimensões diferentes, eles não são do mesmo tamanho. E daí a gente vai ter os terminais de emissor, base e coletor conforme esse arranjo aqui. O símbolo do transistor NPN, ele é esse símbolo aqui, ó. A gente vai ver que ele possui esse símbolo, sendo que seu coletor é esse terminal de cima, sua base é o que entra aqui e o emissor é onde está a flechinha. Então no NPN a flecha também aponta para fora, então ela aponta para fora do componente aqui. Então esse seria o nosso transistor NPN, é o mais utilizado. Porém, existe também o transistor PNP. O que muda? Muda o arranjo dos cristais. Então agora a gente tem um cristal P, um cristal N e um cristal P. O símbolo dele muda um pouco. Então o que acontece? Agora a flechinha está entrando no componente, aqui, indo para dentro, sendo que o nosso emissor vai estar aqui, junto com a flechinha, a nossa base e o nosso coletor aqui embaixo. Então, esses são os dois tipos de transistor que a gente vai estudar nesse conteúdo aqui. Então, sempre ficar bastante atento ao símbolo dele, né? Como que é o símbolo dele aqui e as nomenclaturas de coletor, base e emissor. A gente vai falar bastante disso. Então, no transistor, a base é a região mais estreita e menos dopada. Então é a base aqui que a gente vai conseguir fazer o nosso transistor trabalhar. Por exemplo, se a gente vai fazer ele trabalhar como chave, ou se eu quiser ser uma chave aberta, uma chave fechada, a nossa base que vai ter um controle ali do componente. O emissor vai ser a região mais dopada, com maior concentração de impureza, onde são emitidos os portadores de carga, elétron no caso NPN e lacunas no caso do PNP. Então ele é o mais dopado aqui. Então, os portadores vão sair mais aqui do nosso emissor. E o coletor é a região mais extensa e ela também dissipa a maior parte da potência. Então, para a gente lembrar ali do cristal, ela é uma região maior e a potência vai ser mais dissipada nela. A gente tem vários tipos de polarização, né? Então, a gente tem, por exemplo, a polarização de base comum, que a gente tem algumas relações, ó. Quais relações? A gente tem o que seria o base comum? Ó, seria a nossa base aqui com duas fontes aqui de cada lado. Então a gente vai ter resistores para polarizar, a gente vai ter tensões entre coletor e emissor, entre base e emissor e tensão entre coletor e base. Nessas relações, o que a gente pode tirar? Que a nossa corrente de emissor é igual à nossa corrente de coletor, mas a nossa corrente de base. Então, nossa corrente de emissor, ó, que está saindo aqui, é igual à corrente de coletor, mas a corrente de base que entra. Então, é como se essas duas correntes entrassem aqui e aqui saísse o IE, que é a soma das duas. Outra relação que a gente tem um parâmetro chamado alfa, que ele vai relacionar o nosso IC por IE. Então, o que acontece? Ele vai dar como se fosse um ganho, né? Como ganho de corrente na base comum. Então, e esse parâmetro alfa ele é um número sem unidade menor que 1, porém próximo de 1. Então a gente vai ter um alfa, por exemplo, de 0,99, que vai só fazer essa relação com das nossas correntes IC e IE. Essa relação é dada, esse alfa aqui também pode ser dado pelo fabricante, que a gente vai estar vendo lá. Ele não é dado diretamente, mas ele é dado alguns parâmetros que a gente consegue encontrar esse valor de alfa ali do trabalho. Então, outra relação que a gente vai ter é a relação de tensão. Então, a gente tem que VCE é igual a VBE mais VCB. Então, VCE, ó, essa tensão zona aqui, é igual a VBE mais
VCB. Então, se a gente observar, realmente, ó, essa tensão aqui maior é igual a essa aqui, que vai até metade, mais essa aqui. Então, em transistor NPN, no PNP, as notações invertem. Então, a gente vai ter só o contrário. A gente vai ser VEC, VEB, VBC. Só inverte o índice aqui, mas a relação é a mesma que a gente vai ter. Então, perceba que na tensão também é bem simples. Tem uma outra polarização, que é a polarização com emissor comum. Então, no emissor comum, qual que é a relação que a gente vai ter? A gente vai ter uma relação de beta, né? Então, uma relação de beta que vai dar sendo beta igual a IC sobre B, ou IC igual a beta vezes IB, né? Se a gente multiplicar aqui, ó, o beta vezes IB, aqui em cima, a gente vai acabar utilizando bastante essa forma. E consegue achar o alfa também pela relação dos betas. Então, o alfa vai ser dado por beta dividido por beta mais 1, ou beta igual a alfa dividido por alfa mais 1 aqui, né? Só isolando. Então, no caso, né, o parâmetro beta ele é muito maior que 1 e não tem unidade. Então, a gente vai ter um beta, por exemplo, de 300, um beta de 200, um beta de 250. Então, isso aqui também é dado pelo fabricante do transistor, que é o que a gente vai trabalhar. E com isso a gente consegue ver a relação entre as correntes IB e IC do nosso componente aqui, do nosso circuito. A gente vai ter também a relação das tensões, onde VCE, ó, VCE que vai estar aqui, é igual a VBE mais VCB. Então, aquele mesmo caso que a gente observou lá antes. Se a gente pegar essa tensão aqui mais essa tensão aqui, é igual a essa tensão aqui. Né? Se a gente olhar aqui visualmente, a gente consegue já observar isso aí. Sendo que também a gente vai ter uma corrente B aqui, ó, passando pela base, uma corrente E e uma corrente C. Normalmente a gente vai colocar também os resistores porque ele tem que ter, né, para a gente ter uma corrente que vai passar aqui em B e uma corrente em C, e essa corrente B que vai meio que controlar aqui nosso componente para saber em qual região que ele vai trabalhar. Ele vai ter várias regiões de trabalho ali. Comercialmente, o transistor ele tem essa estruturinha aqui, ó, a gente vai ter vários tipos de transistor lá no mercado. A gente vai achar o mais comum esse aqui, ó, que normalmente a gente usa, mas tem vários tipos que a gente vai achar. E, por exemplo, comercialmente a gente tem alguns valores aqui, sendo, por exemplo, alguns valores de tensão aqui, ó, do BC 546, 547, 548. Tem as tensões que a gente pode trabalhar aqui, máximas que a gente vai estar trabalhando ali. Então isso aqui fica mais a critério para a gente observar que comercialmente, ó, tem a potência que é dissipada, corrente no coletor. Então todos os valores aqui que que o nosso componente suporta. A gente vai trabalhar também com algumas regiões de operação. Então a gente pode ter o nosso transistor operando como chave, que é o que a gente vai estudar nesse conteúdo aqui, nesse primeiro conteúdo. Como que seria ele trabalhando como chave? Basicamente a gente vai ter que o nosso VCC, né? Ó, se a gente olhar essa malha aqui, ó, a gente tem que o nosso VCC é igual a RC, né, o resistor aqui, ó, vezes o IC que passa aqui, mais o VCE. Então se a gente pegar essa tensão aqui, mais o resistor vezes a corrente, a gente vai ter o valor dessa tensão VCC dada aqui no coletor. Então é mais analisar essa malha, né? Como que tá o fluxo de tensão nessa malha aqui. Então, recapitulando, se a gente multiplicar IC vezes RC, a gente acha essa tensão aqui. Mais essa tensão aqui que existe entre o coletor e emissor, a gente acha igual ao nosso VCC aqui que a gente vai estar trabalhando. Daí, no nosso trabalhando como chave, né, a gente vai ter quais são os estados de uma chave. A gente vai ter o corte e a condução, né? Então a gente vai ter como a chave aberta e uma chave fechada. Então na primeira região de operação do nosso transistor, a gente vai falar sobre a região de corte. Então na região de corte, qual que é a ideia? Se a gente tiver aquele mesmo circuito ali e inserir uma tensão aqui na base, um VBB, de 0 volts. Se a gente insere um VBB de 0 volts, qual que é a corrente que vai passar aqui na nossa base? Então, basicamente pegar essa tensão VBB, dividir pelo nosso resistor, a gente acharia o IB aqui. Só que nossa tensão é 0, então
visualmente a gente já vê que se vai ter 0 aqui entrando na base, a gente não vai ter uma corrente para fazer o nosso transistor conduzir. Então a gente observa que ele está numa região de corte. Quando ele está em corte, o que acontece? É como se ele funcionasse com uma chave aberta. E se ele é uma chave aberta, a gente não tem também condução nessa segunda malha. Então é como se abrisse essa ligação entre a parte do coletor aqui e a parte do emissor. Então, qual que é a ideia? Ó? Recapitulando, se a gente insere uma corrente aqui, ele fecha o circuito aqui, né? Ele fecharia uma chave aqui. Como a gente não tem a corrente aqui, ele abre. Então, abrindo aqui, a gente fica com o circuito aberto. Então, nosso circuito está em corte, consequentemente, todas as correntes são 0 aqui nesse circuito. Então, ó, se a gente olhar aqui, ó, se a gente igualar IC na equação, sendo igual a 0, então se a gente sabe que o IC é igual a 0, né, porque não tem corrente aqui, vai estar um circuito aberto, IC é igual a 0. Então, se o IC é igual a 0 aqui, essa equaçãozinha aqui, então a gente tem que o VCC é igual a VCE. E se a gente tem VCC igual a VCE, então é como se o VCC fosse igual ao VCE, né? A tensão que tem aqui é igual à tensão que tem aqui, porque vai estar no circuito aberto. É só a gente lembrar da chave lá, é exatamente isso que acontece. Então, isso aqui vai significar um corte. Então, as duas junções estão polarizadas reversamente e as 3 correntes são muito pequenas. Nanoampere, que é só aquelas minoritárias que vão estar passando ali dentro. Então, é praticamente 0. Então, o transistor vai estar com uma chave aberta. Então, se a gente não insere uma excitação aqui na base, nosso transistor fica aberto e não há condução de corrente IC aqui, nem IE. É tudo 0 as correntes. A segunda região é a região de saturação, que é como se fosse a nossa chave fechada. Então, como que vai ser o circuito? O circuito é o mesmo aqui, só que o que aconteceu? A gente colocou uma tensão VBB aqui, sendo esse VBB uma tensão que dê, consequentemente, uma corrente mínima IB aqui para conseguir excitar o nosso componente e fazer ele conduzir. Quando a gente coloca essa tensãozinha e ele tem um IB para fazer nosso transistor conduzir, ele é como se fechasse a chave aqui, ó. Então a gente vai ter o nosso VCE igual a 0, né? Porque é como se fosse uma chave fechada, porém próximo de 0. E a nossa malha fecha aqui no circuito aqui do lado. Então é como se a gente, com esse circuito aqui, controlasse esse segundo circuito aqui. Então é como se esse sinal aqui VBB pode ser de um microcontrolador, qualquer outro ponto lá, que é o que você insere um sinal, ele fecha o circuito e conduz uma corrente aqui. Então, se a gente fizer o VCE, né, nessa equação aqui como sendo 0, que é o que acontece na condução, a condução é uma chave fechada, então aqui seria 0. Então, a gente vai ter o nosso IC sendo igual a VCC dividido por RC. Né? A gente passou aqui, ó, passa para cá. Então, a gente acha o valor do nosso IC. Então, vai ser essa tensão aqui, dividido por essa resistência, acha o valor de C. Na saturação, o transistor vai se comportar com uma chave fechada e as duas junções polarizadas diretamente. Então, a gente vai ter duas junções aqui polarizadas diretas, né? S e S, e vai ser uma chave fechada. Então, se a gente tem que garantir que o transistor sature, a gente tem que considerar um VCE de aproximadamente 0. Então, é como se o nosso VCE aqui fosse aproximadamente 0, porque é uma chave fechada. Então, uma chave fechada não tem tensão em cima dela, né? Então, só que, no entanto, para obter essa condição, a gente tem que garantir que o nosso IC, é menor que beta vezes IB. Então, o nosso IC, além de ter todo esse requisito, ele tem que ser menor também que beta vezes IB. Por quê? Se ele não for menor que beta vezes IB, a gente vai estar em uma outra condição, que não é a de saturação, vai ser uma região ativa, que a gente vai estudar mais para frente. A região ativa é como se ele fosse um amplificador de corrente ali. Mas no nosso caso, a gente quer só funcionando como uma chave. Então, a gente só quer a saturação e o corte. Então, tem que garantir que o nosso IC é beta vezes IB. Então, com o ganho de corrente de um transistor variando do mínimo, né, ao máximo, então a gente vai usar o beta mínimo ali. Então, esse nosso IC tem que ser menor que esse beta vezes IB que vai estar trafegando aqui. Então, com isso, a gente consegue achar tudo, né? Se a gente consegue achar o IB, consegue achar o IC, consegue achar o IE e consegue achar as tensões também. Então, tudo o que a gente consegue achar aqui no nosso circuito. A gente resolveu um exemplo. Então, vamos encontrar o valor de VC dado um VBE de 0,7 volts, um beta igual a 220
que a gente vai estar aqui dado. Só que se a gente observar aqui, nosso VB já é 0 volts. Então, se a gente lembrar o nosso VB como sendo 0 volts, o que acontece? A gente não vai ter a gente vai ter uma corrente IB igual a 0. Se a gente tem uma corrente IB igual a 0, não há uma corrente para fazer a excitação desse componente. Se esse componente não consegue conduzir, o que acontece? Ele trabalha com uma chave aberta. Então, se ele é uma chave aberta, a gente não tem corrente IE, né, de emissor, nem uma corrente IC. Então, não importa o valor do que a gente tiver aqui no resto do circuito, essas correntes vão ser todas zero. Então, consequentemente, a gente não vai ter uma malha fechada aqui na segunda malha. Então, nosso VB vai ser igual a zero, nosso IB é zero e esse C é zero. Então, o transistor vai estar com uma chave aberta, então nosso VC vai ser o quê? Vai ser 12 volts. Por quê? Porque é como se fosse uma chave aberta, vai estar o nosso 12 aqui. 12 para a terra vai ser o quê? A gente vai ter 12 volts de referência aqui. Então, nosso VCE também vai ser 12 volts aqui nessa configuração com VB igual a 0 volts. Então, esse seria o caso do transistor com uma chave aberta. E se a gente tivesse agora o mesmo circuito, os mesmos dados, porém nosso VB igual a 5 volts. Então, a gente quer achar o VB igual a 5 volts, a gente quer achar quanto que vai ser a tensão VC e, consequentemente, todos os valores, que a gente vai calcular tudo que tiver no circuito. Então, primeira coisa, vamos calcular para essa primeira malha aqui, ó, que tem o VB, que a gente vai calcular a nossa corrente IB. Nossa corrente IB vai ser o quê? Ela vai ser 5, né, menos o nosso VBE, ó, a gente tem uma tensão aqui de 0,5 também, 0,7, desculpa, 0,7. Então, 5 menos esse 0,7 vai ser a tensão que vai estar aqui no nosso RB. Então, dividido pela resistência dele, a gente vai ter o valor de 430 microampere. Então, a gente pegou só essa tensão VB menos 5 menos 0,7, vai dar 4,3 dividido por 10K, que vai ser para a gente achar a corrente aqui. Essa corrente deu 430 microampere. Então, ela deu uma correntezinha ali bem pequena, mas suficiente para fazer nosso transistor conduzir. Então, para a malha 2, o que a gente vai observar? Vamos calcular o valor da corrente também. Então, agora a gente desprezou essa malha aqui por enquanto. Vamos calcular essa segunda malha aqui. O que a gente tem nessa segunda malha? Se a gente vamos adotar que ele estiver conduzindo, né? Porque a gente sabe que ele vai estar com uma situação de condução aqui. Se a gente estiver conduzindo, a gente vai ter o quê? Que 12 dividido por 1K vai ser igual ao meu IC, né? Porque aqui é uma chave fechada. Então, uma chave fechada, a gente sabe que 12 dividido por essa resistência é igual à corrente que passa no circuito aqui, porque o circuito só vai ter um resistor. Então, a gente acha o valor de 12 mA. Daí, a gente tem que só conferir se ele está realmente na região de saturação. Como que a gente confere isso? Aquela condição que já foi dada lá no comecinho da aula, que é o que? Nosso IC tem que ser menor que é igual a beta vezes IB. Então, no IC menor que beta vezes IB. No caso, 12 mili tem que ser menor que 94,6 mili. Deu certo essa relação, é menor. Então, ele vai estar na saturação mesmo. Então, se fosse maior ou igual ali, né, a gente estaria numa região de ativa, daí que é um outro conteúdo que a gente vai estudar. Sabendo que ele está na saturação mesmo, a gente consegue achar ainda o IE. IE vai ser o quê? IB menos IC. IB mais IC, né? Então eu tenho a corrente que entra aqui, igual a gente viu lá no comecinho da aula. A corrente que entra aqui é igual a corrente que sai. Então eu vou ter um IE de 12,43 mA. E para a gente achar o valor de VC, que é o que estava pedindo no enunciado, é só a gente observar aqui, ó. Nosso VC vai estar aqui. Só que se uma chave está fechada, o que aconteceria? Esse terra vem parar aqui, ó, né? Aqui, ó, fechou, aqui virou um fio. Se aqui virou um fio, vem o terra aqui para cima. Então, nosso VC é igual a 0 volts nesse caso aqui, né? Esse ponto VC aqui que a gente adotou é igual a 0 volts, porque vai estar uma chave fechada. Então, percebam que com o transistor a gente consegue fazer ele operar tanto com uma chave aberta como uma chave fechada. Então, ele é como se fosse uma chave digital, né? Conforme o sinal que eu coloco aqui, o nível de tensão que eu coloco aqui, eu consigo controlar se ele vai estar
cortado ou saturado, ou que é igual a uma chave aberta ou uma chave fechada. Só para concluir esse exercício aqui, esse segundo exemplo, quais são as relações que a gente pode tirar daqui de forma? Nosso IB é igual ao VB, né? VB que foi dado aqui, menos VBE, dividido por RB, a gente acha a tensão IB. E o C, IC é VCC dividido por RC. A gente consegue observar essa relação, se vai estar igual numa saturação, para a gente saber se é uma chave fechada mesmo. E se está na saturação, isso aqui vai estar na saturação mesmo. E IE é igual a IB mais IC. Então a gente consegue também essa outra relação aqui para a gente saber o valor da tensão IE. E com isso, né? Então é basicamente essa aula de hoje. O que a gente pode tirar de conclusão disso tudo? Que o nosso transistor é como se fosse uma chave, é uma chave, né? Pode trabalhar como uma chave, que dependendo do sinal que a gente insere na base dele, a gente consegue controlar se ele conduz ou corta. Isso é bastante útil para quê? Para que a gente consiga fechar e abrir circuitos, né, digitalmente. Então, igual eu comentei, com um microcontrolador, com algum pulso que a gente der, né, qualquer pulso que a gente der ali na base dele com uma tensão suficiente, a gente consegue fazer ele conduzir ou cortar trabalhando dessa maneira. Então ele é uma chave para a gente ali trabalhando nessa condição. Certo? Então, muito obrigado pela atenção aí.